Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui no nosso canal. Eu espero que vocês estejam todos bem e preparados para mais uma jornada que vai mexer com o coração de vocês. Hoje eu vou contar para vocês a história de uma jovem que encontrou o amor de uma forma que ela jamais imaginou. Uma moça simples, de coração puro, que trabalhava como cozinheira para um milionário e se apaixonou perdidamente por ele. Ela preparava cada refeição com tanto carinho, colocando todo o seu amor em cada prato, sonhando que um dia ele pudesse retribuir seus sentimentos. E vocês não imaginam o que acontece quando a mãe dele descobre esse amor secreto. Ah, e tem uma surpresa no final que vai fazer vocês sorrirem de emoção. Não vou contar mais nada porque senão acabo entregando tudo, mas posso garantir que vocês vão se emocionar muito com essa história de amor verdadeiro. Antes de começarmos, quero agradecer de coração a cada um de vocês que sempre estão aqui comigo, que deixam seus comentários carinhosos, que compartilham nossas histórias com amigos e familiares. Vocês fazem toda a diferença na minha vida. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias que eu tenho preparado para vocês. E me conta aí nos comentários, o que vocês estão fazendo enquanto escutam nossa história? Estão tomando um chimarrão? Preparando o almoço? Descansando depois do trabalho? Eu adoro saber como vocês acompanham nossos momentos juntos. Bom, pessoal, agora vamos começar nossa história. Preparem o coração porque essa vai ser especial. O aroma doce do café recém-passado tomava conta da cozinha da mansão, enquanto Isadora mexia delicadamente o açúcar na xícara de porcelana fina. Seus dedos deslizavam com cuidado pelo cabo da colher de prata, como se cada movimento carregasse todo o amor que ela sentia guardado no peito. A jovem de 23 anos tinha o hábito de acordar sempre 1 hora mais cedo que o necessário, não porque precisava, mas porque queria que tudo estivesse perfeito quando Valentino descesse para o café da manhã. Ela arrumava os cabelos castanhos em um coque baixo, sempre impecável, e ajeitava o avental branco que contornava sua silhueta delicada. Cada manhã era uma nova oportunidade de demonstrar através da comida aquilo que suas palavras jamais conseguiam expressar. O silêncio da cozinha era quebrado apenas pelo barulho suave da água fervendo e pelo tic-tac do relógio antigo que ficava pendurado na parede, marcando cada segundo que a aproximava do momento em que veria o homem por quem estava perdidamente apaixonada. A mesa do café da manhã era uma obra de arte silenciosa que Isadora criava todos os dias. As frutas cortadas em formato de pequenas flores, o pão francês ainda quentinho saindo direto do forno, a geleia caseira de morango que ela tinha aprendido a fazer assistindo vídeos na internet durante as madrugadas. Tudo tinha que estar no ponto exato, na temperatura ideal, no momento perfeito. Isadora sabia que Valentino gostava do café um pouco mais forte, que preferia a manteiga sem sal, que sempre comia 2 fatias de pão e nunca 3. Esses pequenos detalhes que ela guardava na memória eram como tesouros preciosos, sinais de que ela realmente o conhecia, mesmo que ele nem imaginasse o quanto ela prestava atenção em cada gesto seu. A porcelana da família brilhava sob a luz suave da manhã que entrava pela janela ampla da cozinha, e Isadora sempre se certificava de que não houvesse nem uma única mancha ou marca d'água em qualquer peça. Era uma forma silenciosa de mostrar o quanto se importava, o quanto queria que tudo fosse especial para ele. Quando o som dos passos masculinos ecoou pela escadaria de mármore, o coração de Isadora disparou como sempre acontecia naquele momento do dia. Ela fingiu estar ocupada mexendo alguma coisa no fogão, mas seus olhos se voltavam discretamente para a entrada da cozinha. O nervosismo tomava conta do seu corpo inteiro, desde as mãos que tremiam levemente até as pernas que pareciam querer falhar. Era sempre assim todos os dias, como se fosse a primeira vez que ia vê-lo, como se o impacto da presença dele nunca diminuísse, nunca se tornasse algo comum ou rotineiro. Valentino apareceu na porta com aquela postura elegante que ela tanto admirava,
vestindo um terno cinza escuro que realçava seus ombros largos e sua altura imponente. Aos 32 anos, ele tinha o porte de um homem que carregava responsabilidades imensas nos ombros, mas também uma tristeza sutil que Isadora conseguia enxergar através daqueles olhos castanhos profundos. Havia algo nele que falava de solidão, de feridas antigas que ainda não tinham cicatrizado completamente, e isso só fazia com que ela quisesse cuidar dele ainda mais. "Bom dia, Isadora", disse ele com aquela voz grave que fazia ela sentir um friozinho na barriga. "Como você está hoje?" A pergunta simples carregava uma gentileza que sempre a surpreendia, porque não era comum ver patrões se importando genuinamente com o bem-estar dos funcionários. Ela se virou com um sorriso tímido, sentindo o rubor subir pelas bochechas, como acontecia toda vez que ele dirigia a palavra diretamente para ela. "Bom dia, Sr. Valentino. Estou bem, obrigada. O café está prontinho, do jeitinho que o senhor gosta." As palavras saíam da sua boca de forma automática, mas o coração disparado e as mãos ligeiramente trêmulas denunciavam o quanto aquele encontro matinal mexia com ela. Isadora tentava manter a compostura profissional, mas era impossível ignorar a forma como todo o seu corpo reagia à presença dele, como se cada célula sua despertasse quando ele estava por perto. Valentino se aproximou da mesa, e Isadora não conseguia deixar de reparar na forma como ele caminhava, com aquela confiança natural de quem nasceu acostumado com o luxo, mas ao mesmo tempo com uma gentileza que ela raramente via em pessoas de sua posição social. Ele puxou a cadeira e se sentou, mas antes de começar a comer, seus olhos se fixaram por alguns segundos no rosto dela. O olhar dele era intenso, mas não invasivo, como se ele estivesse tentando enxergar algo além da superfície, algo que ela sempre se esforçava para esconder. Isadora fingiu estar arrumando alguma coisa na pia, mas sentia o peso daquele olhar em suas costas, como se fosse um toque físico, uma carícia invisível que fazia sua pele formigar. "Você sempre prepara tudo com tanto carinho", comentou Valentino enquanto provava a primeira garfada do pão com geleia. "É impressionante como você consegue fazer com que cada refeição seja especial." As palavras dele fizeram o coração de Isadora acelerar ainda mais, e ela precisou se segurar na bancada para não deixar a emoção transbordar pelo rosto. Era exatamente isso que ela queria ouvir, a confirmação de que ele percebia o amor que ela colocava em cada detalhe. Naquele exato momento, Celeste apareceu na cozinha com aquele sorriso maternal que sempre trazia, como se carregasse consigo toda a sabedoria do mundo. A senhora de 58 anos tinha uma elegância natural que vinha não apenas das roupas finas que usava, mas da forma como tratava todas as pessoas ao seu redor com o mesmo respeito e carinho. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um penteado sofisticado, e ela usava um vestido azul claro que realçava seus olhos bondosos. Havia algo em Celeste que tranquilizava Isadora, uma sensação de que ali estava uma mulher que entendia as coisas do coração, que sabia reconhecer o valor das pessoas além das aparências. "Bom dia, meus queridos", disse ela se dirigindo tanto para o filho quanto para Isadora, que imediatamente se aprumou e baixou a cabeça em sinal de respeito. "Bom dia, Dona Celeste", respondeu Isadora com aquela voz suave que sempre usava ao falar com a patroa. "A senhora vai querer o café da manhã servido na sala de jantar como sempre?" A pergunta saiu naturalmente, mas Isadora já estava mentalmente preparando a bandeja e organizando tudo para levar até a sala principal da casa. Celeste balançou a cabeça negativamente e se aproximou da mesa onde Valentino estava sentado, trazendo consigo um perfume suave de lavanda que sempre usava. "Hoje vou tomar café aqui mesmo na cozinha com vocês. Sabe como é? Essa cozinha sempre tem um clima mais acolhedor." Ela lançou um olhar carregado de significado para o filho, que pareceu não entender completamente o que a mãe estava insinuando, mas Isadora percebeu que havia uma intenção por trás daquela decisão aparentemente casual. A cozinha realmente tinha algo especial, com suas janelas amplas que deixavam entrar a luz dourada da manhã, as plantas que Isadora cuidava com carinho penduradas próximas à janela,
e o aroma constante de comida feita com amor. Era um ambiente que respirava vida e afeto, muito diferente da frieza formal das outras dependências da mansão. Enquanto Isadora preparava uma xícara para Celeste, ela podia sentir os olhares que os dois trocavam, como se houvesse uma conversa silenciosa acontecendo entre mãe e filho. Celeste tinha uma forma muito sutil de observar as pessoas, e Isadora sempre teve a impressão de que a senhora conseguia enxergar coisas que outros não viam. Havia uma inteligência emocional em seus olhos que fazia Isadora se sentir completamente transparente, como se todos os seus sentimentos estivessem escritos no rosto para quem soubesse ler. Isadora, querida, disse Celeste, enquanto mexia o açúcar no café, há quanto tempo você trabalha conosco mesmo? A pergunta pegou a jovem de surpresa, porque ela sabia que Celeste conhecia perfeitamente a resposta. Era uma daquelas perguntas que tinham um propósito além da informação, uma forma de direcionar a conversa para onde ela queria. 2 anos, Dona Celeste. Vai fazer 2 anos no mês que vem. Valentino levantou os olhos da xícara e olhou diretamente para Isadora, como se estivesse realmente prestando atenção naquela informação pela primeira vez. 2 anos já? Ele murmurou, mais para si mesmo do que para as outras pessoas na cozinha. Como o tempo passa rápido. A manhã seguiu seu ritmo natural, mas havia algo no ar que Isadora não conseguia identificar. Celeste fazia comentários aparentemente casuais sobre como a casa tinha ficado mais alegre desde que Isadora chegou, sobre como era importante ter pessoas especiais por perto, sobre como às vezes o amor estava mais próximo do que a gente imaginava. Cada palavra parecia escolhida cuidadosamente, como se ela estivesse plantando sementes de ideias na mente do filho. Valentino escutava tudo em silêncio, mas Isadora percebia que ele prestava atenção em cada palavra da mãe, como se estivesse tentando decifrar algum código secreto. Havia momentos em que ele olhava diretamente para Isadora enquanto a mãe falava, e nesses instantes ela sentia como se o mundo parasse ao redor deles. Quando ele terminou o café e se levantou para ir trabalhar, ele parou por um momento ao lado de Isadora, que estava lavando a louça na pia. A proximidade dele fez com que ela sentisse o perfume masculino que ele usava. Uma fragrância sutil, mas marcante, que sempre a deixava um pouco tonta. Obrigado pelo café da manhã, disse ele, e pela primeira vez ela sentiu que havia algo diferente no tom da sua voz, algo mais íntimo, mais pessoal. Sempre, Senhor Valentino, respondeu ela sem conseguir olhar diretamente nos olhos dele. É sempre um prazer preparar tudo para o Senhor. Os dias que se seguiram trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível na rotina da mansão. Isadora começou a notar que Valentino demorava mais tempo na cozinha durante as refeições, como se encontrasse desculpas para prolongar aqueles momentos. Ele fazia perguntas sobre os ingredientes que ela usava, elogiava pratos que antes comia em silêncio e sempre agradecia de uma forma que parecia mais pessoal do que simplesmente educada. A jovem sentia o coração acelerar cada vez que percebia esses pequenos sinais, mas ao mesmo tempo se perguntava se não estava imaginando coisas, se não estava vendo interesse onde havia apenas cortesia. Era difícil distinguir entre a gentileza natural de um patrão educado e algo mais profundo, mais íntimo. Suas noites tinham se tornado inquietas, repletas de sonhos, onde ele a olhava da mesma forma como tinha olhado naquela manhã, quando Celeste fez a pergunta sobre o tempo de trabalho. Ela acordava com o coração disparado, se perguntando se algum dia teria coragem de demonstrar o que sentia, ou se passaria a vida inteira guardando aquele amor em segredo. Na cozinha, Isadora havia desenvolvido uma rotina quase religiosa de preparação das refeições. Cada prato era pensado não apenas em termos de sabor, mas também em termos de apresentação, como se ela estivesse criando pequenas obras de arte destinadas a uma única pessoa. Ela pesquisava receitas novas na internet durante as madrugadas, experimentava combinações diferentes de temperos e sempre se certificava de que a comida estivesse na temperatura perfeita quando Valentino chegava à mesa. O cuidado que ela dedicava a cada detalhe era quase obsessivo, mas ela não conseguia evitar. Era sua forma de expressar amor,
de mostrar o quanto se importava, mesmo que ele não soubesse que aqueles gestos vinham carregados de sentimentos tão profundos. Quando cortava os legumes, ela pensava nele. Quando temperava a carne, ela imaginava o sorriso que ele daria ao provar. Quando arrumava a mesa, ela sonhava com o dia em que poderiam sentar juntos como iguais, compartilhando não apenas a comida, mas também os sentimentos. Foi durante uma tarde particularmente quente que Isadora notou Valentino parado na entrada da cozinha, observando-a trabalhar. Ela estava preparando um bolo de chocolate, o favorito dele, e havia ficado tão concentrada na massa que não percebeu quando ele chegou. Tinha farinha nas mãos e uma pequena mancha de chocolate na bochecha, e seus cabelos tinham escapado parcialmente do coque, criando pequenos fios rebeldes ao redor do rosto. Quando finalmente levantou os olhos e o viu ali, parado em silêncio apenas observando, ela sentiu o sangue subir para as bochechas de uma forma tão intensa que teve certeza de que ele podia ver claramente sua reação. "Desculpa, Sr. Valentino", disse ela rapidamente. "Eu não vi o senhor chegar. Precisa de alguma coisa?" Ele balançou a cabeça devagar, sem tirar os olhos do rosto dela. "Não preciso de nada. Apenas gosto de ver você cozinhar. Você faz tudo com tanta dedicação." As palavras dele fizeram algo estranho acontecer no estômago de Isadora, como se 1000 borboletas tivessem decidido voar todas ao mesmo tempo. Celeste, que havia se tornado uma presença constante na cozinha durante os últimos dias, escolheu exatamente aquele momento para entrar no ambiente. Ela olhou para o filho, depois para Isadora, e um sorriso quase imperceptível apareceu no canto da sua boca. "Valentino, querido", disse ela com aquela voz doce que sempre usava quando tinha algo importante a dizer. "Você não acha que está na hora de pensar em seguir em frente na vida?" A pergunta pegou tanto Isadora quanto Valentino de surpresa. Ele se virou para a mãe com uma expressão confusa. "Do que você está falando, mãe?" Celeste se aproximou da ilha central da cozinha, onde Isadora continuava mexendo a massa do bolo, tentando fingir que não estava prestando atenção na conversa. "Estou falando de amor, meu filho. Você não pode deixar que uma experiência ruim do passado impeça você de ser feliz de novo." Isadora sabia que Celeste estava se referindo ao relacionamento anterior de Valentino, aquele que tinha terminado de forma traumática quando ele descobriu que estava sendo usado apenas pelo seu dinheiro. A traição tinha deixado cicatrizes profundas na capacidade dele de confiar novamente. "Mãe, não é tão simples assim", respondeu Valentino, e Isadora podia ouvir na voz dele um cansaço que falava de feridas ainda abertas. "Como é que eu vou saber se os sentimentos são verdadeiros? Como é que eu vou confiar de novo?" Celeste se aproximou do filho e colocou a mão delicadamente no braço dele. "Filho, às vezes a resposta está mais perto do que você imagina. Às vezes o amor verdadeiro está ali, bem na nossa frente, esperando apenas que a gente tenha coragem de enxergar." Ela lançou um olhar significativo na direção de Isadora, que fingiu estar completamente absorta na preparação do bolo, mas tinha ouvido cada palavra daquela conversa. O coração dela estava batendo tão forte que ela tinha certeza de que podia ser ouvido por toda a cozinha. Será que Celeste estava realmente insinuando o que ela pensava que estava? Será que a mãe de Valentino tinha percebido seus sentimentos e estava tentando ajudar de alguma forma? Os dias seguintes trouxeram uma intensificação dos olhares que Valentino dirigia para Isadora. Ela começou a perceber que ele criava desculpas para aparecer na cozinha fora dos horários das refeições. Às vezes ele dizia que queria um copo d'água, outras vezes perguntava sobre o cardápio do jantar, mas Isadora sabia que havia algo mais por trás daquelas visitas. Havia momentos em que ela o pegava olhando diretamente para ela, quando pensava que ela não estava vendo. E nesses instantes, o ar na cozinha parecia ficar mais pesado, carregado de uma tensão que nenhum dos dois sabia como resolver. Ela começou a ficar mais consciente de cada movimento que fazia, da forma como arrumava os cabelos, de como o avental moldava sua silhueta. Não era vaidade, era uma resposta natural ao interesse que sentia vindo dele, uma forma instintiva de querer agradar, de querer ser vista,
como algo mais do que apenas a funcionária da casa. Celeste, por sua vez, havia se tornado uma espécie de cupido discreto, sempre fazendo comentários que pareciam inocentes, mas que claramente tinham a intenção de plantar ideias na mente do filho. Durante o almoço, ela falava sobre como era importante valorizar as pessoas que realmente se importavam com a gente, sobre como, às vezes, o amor mais verdadeiro vinha das pessoas mais simples e genuínas. "Você sabe, Valentino", disse ela certa vez enquanto Isadora servia a sobremesa, "eu sempre acreditei que a forma como uma pessoa trata os outros, especialmente aqueles que considera inferiores, diz muito sobre o caráter dela. E da mesma forma, a dedicação que alguém coloca no trabalho, mesmo em tarefas aparentemente simples, revela muito sobre o coração dessa pessoa." Isadora sentiu que cada palavra era dirigida tanto para ela quanto para Valentino. Como se Celeste estivesse tentando fazer os dois enxergarem algo que ainda não tinham coragem de admitir. A tensão entre Isadora e Valentino atingiu um ponto quase insuportável numa tarde em que ela estava limpando a despensa e ele entrou procurando não sabia bem o quê. O espaço era pequeno, e quando ele se aproximou para pegar algo em uma prateleira alta, os corpos deles quase se tocaram. Isadora sentiu o calor que emanava dele. Percebeu como ele era alto comparado a ela, e por um momento teve a impressão de que ele ia dizer alguma coisa importante. Eles ficaram ali, parados um muito próximo do outro, olhando nos olhos um do outro, e Isadora sentiu que aquele poderia ser o momento em que tudo mudava. Mas então Valentino recuou, murmurou uma desculpa e saiu da despensa deixando ela sozinha, com o coração disparado e as pernas tremendo. Ela encostou na parede e fechou os olhos, tentando recuperar o controle, tentando entender o que estava acontecendo entre eles. Havia algo ali, ela tinha certeza disso. Não era imaginação sua, mas também sabia que a diferença social entre eles tornava qualquer coisa mais complicada do que ela gostaria que fosse. Naquela noite, depois que toda a casa já estava em silêncio, Isadora se demorou mais tempo do que o normal, organizando a cozinha. Ela sempre gostava daqueles momentos sozinha, quando podia pensar livremente sobre tudo o que estava acontecendo. Foi então que Valentino apareceu, vestindo apenas uma camiseta e calça de pijama, dizendo que tinha descido para pegar um copo de leite porque não conseguia dormir. "Você também não consegue dormir?" perguntou ele, notando que ela ainda estava acordada àquela hora. "Às vezes tenho insônia", respondeu ela, não mentindo completamente, porque realmente suas noites tinham se tornado inquietas desde que percebeu que ele talvez nutrisse algum interesse por ela. Eles ficaram ali na cozinha semi-escura, iluminada apenas pela luz suave que vinha do corredor, e pela primeira vez tiveram uma conversa que não era sobre comida ou trabalho. Ele perguntou sobre a vida dela, sobre como tinha chegado ali, e ela contou de forma resumida sobre como tinha ficado órfã aos 16 anos e como o trabalho na mansão tinha sido uma bênção na sua vida. "Você é uma pessoa muito especial, Isadora", disse ele quando ela terminou de falar, e havia algo na voz dele que fez ela ter certeza de que aquelas palavras vinham do coração. A partir daquela conversa noturna na cozinha, algo definitivamente mudou entre Isadora e Valentino. Os olhares se tornaram mais demorados, os sorrisos mais frequentes, e as conversas começaram a fluir de forma mais natural. Ele passou a descer para a cozinha não apenas nos horários das refeições, mas também durante a tarde, sempre com alguma desculpa plausível. Mas Isadora percebia que ele simplesmente queria estar perto dela. Às vezes ele se sentava no banco alto da ilha central e ficava conversando enquanto ela cozinhava, perguntando sobre receitas, sobre temperos, sobre qualquer coisa que pudesse prolongar aqueles momentos juntos. Ela sentia uma felicidade crescente no peito, uma sensação de que talvez seus sonhos mais secretos pudessem se tornar realidade. Quando ele ria de alguma coisa que ela dizia, quando ele elogiava não apenas a comida, mas também sua inteligência ou seu jeito de ver as coisas, Isadora sentia como se estivesse flutuando. Era difícil acreditar que aquele homem maravilhoso estava realmente se interessando por ela.
pela pessoa simples e comum que ela sempre achou que era. Celeste observava tudo com um sorriso satisfeito, como uma artista contemplando sua obra-prima em desenvolvimento. Ela havia se tornado ainda mais presente na cozinha, e suas intervenções nas conversas entre o filho e Isadora eram sempre precisas e bem intencionadas. "Você sabe, Valentino", disse ela certa manhã enquanto tomavam café juntos, "eu sempre acreditei que o amor verdadeiro não tem nada a ver com posição social ou dinheiro. O que importa é a conexão entre duas almas, a forma como uma pessoa faz a outra se sentir completa." Isadora, que estava preparando o almoço próximo ao fogão, sentiu as bochechas ficarem vermelhas com aquelas palavras. Valentino olhou para a mãe com uma expressão pensativa, depois direcionou o olhar para Isadora, e ela podia sentir o peso daquela atenção em suas costas. "A mãe sempre foi muito sábia nessas questões do coração", respondeu ele, e havia algo no tom da sua voz que fez Isadora se perguntar se ele estava realmente considerando as palavras da mãe como um conselho pessoal. Foi numa tarde de quinta-feira que aconteceu a primeira aproximação física mais significativa entre eles. Isadora estava tentando alcançar um pote de especiarias em uma prateleira muito alta quando Valentino entrou na cozinha. Vendo a dificuldade dela, ele se aproximou por trás e estendeu o braço para pegar o pote, ficando bem próximo dela no processo. Por alguns segundos, ela ficou ali entre ele e a bancada, sentindo o calor do corpo dele em suas costas, o perfume masculino que sempre a deixava tonta e a sensação de proteção que a proximidade dele trazia. "Aqui está", disse ele em voz baixa, bem próximo ao ouvido dela, e quando ela se virou para agradecer, os rostos deles ficaram a poucos centímetros de distância. O tempo pareceu parar naquele momento. Isadora podia ver os detalhes dos olhos castanhos dele, podia sentir a respiração quente dele em seu rosto, e por um instante achou que ele ia beijá-la. Mas então ele recuou, entregou o pote nas mãos dela e sorriu de forma um pouco constrangida. "De nada", murmurou ele, e saiu da cozinha deixando ela ali parada, tremendo ligeiramente e com o coração batendo tão forte que doía no peito. Naquela noite, Celeste procurou o filho em seu escritório. Valentino estava trabalhando em alguns documentos, mas ela podia ver que ele não estava realmente concentrado. "Posso entrar?", perguntou ela, batendo levemente na porta. "Claro, mãe, entre." Celeste se acomodou na poltrona em frente à mesa dele e ficou alguns segundos apenas observando o filho. "Você está bem? Parece preocupado com alguma coisa." Valentino suspirou e encostou as costas na cadeira. "Mãe, posso fazer uma pergunta?" Ela assentiu encorajadoramente. "Como é que você soube que amava o papai? Como é que você teve certeza de que era amor verdadeiro?" A pergunta pegou Celeste de surpresa, mas ela sorriu com ternura. "Eu soube, porque ele me fazia querer ser uma pessoa melhor, porque quando eu estava com ele, eu me sentia completa, como se todas as peças da minha vida finalmente se encaixassem no lugar certo, e principalmente porque eu não conseguia imaginar minha vida sem ele." Valentino escutou em silêncio, absorvendo cada palavra. "Mas você não tinha medo? Medo de se entregar e depois se machucar?" Celeste se levantou e foi até ele, colocando a mão carinhosamente em seu ombro. "Filho, o amor sempre envolve risco, mas às vezes o maior risco é não amar, é deixar a felicidade passar por medo do que pode acontecer." Os dias seguintes trouxeram uma intensificação das interações entre Isadora e Valentino. Ele começou a fazer perguntas mais pessoais sobre a vida dela, sobre seus sonhos, sobre o que ela queria para o futuro. Ela, por sua vez, perdeu gradualmente a timidez inicial e começou a se mostrar mais natural, mais espontânea em suas respostas. Descobriram que tinham gostos similares em filmes, que ambos gostavam de música clássica, que compartilhavam uma paixão por livros antigos. "Você lê muito?", perguntou ele certa tarde, notando que ela sempre tinha um livro na bolsa. "Sempre gostei de ler", respondeu ela, "especialmente romances clássicos. Acho que eles falam de sentimentos de uma forma tão bonita." Ele sorriu com aquela resposta. "Eu também gosto dos clássicos.
talvez a gente possa trocar algumas indicações. A ideia de compartilhar livros com ele, de ter algo em comum que ia além da relação profissional, encheu o coração de Isadora de uma alegria que ela mal conseguia conter. Foi numa sexta-feira à tarde que Celeste decidiu dar um empurrãozinho mais direto na situação. Ela desceu para a cozinha onde Isadora estava preparando um bolo, e Valentino estava sentado no banco da ilha, conversando com ela enquanto ela trabalhava. Que cena mais linda! Disse Celeste aparecendo na entrada da cozinha. Vocês dois parecem tão naturais juntos. Tanto Isadora quanto Valentino ficaram um pouco sem graça com o comentário, mas Celeste continuou como se nada tivesse acontecido. Sabe, Valentino, eu estava pensando... Você não acha que já passou da hora de você parar de ter medo de ser feliz de novo? Ele olhou para a mãe com uma expressão que misturava surpresa e resignação. Mãe! Não, filho. Me deixa falar. Você já sofreu o suficiente por causa de uma pessoa que não te merecia. Mas isso não significa que você tem que passar o resto da vida sozinho. Às vezes, o amor aparece quando a gente menos espera, na forma mais simples e pura. Ela olhou significativamente para Isadora, que estava fingindo estar muito concentrada em bater a massa do bolo. E quando isso acontece, a gente tem que ter coragem de agarrar essa oportunidade, porque momentos assim não aparecem todos os dias. Naquela noite, depois que Celeste subiu para seus aposentos, Isadora e Valentino ficaram sozinhos na cozinha novamente. Havia uma tensão no ar que nenhum dos dois sabia como quebrar, mas ao mesmo tempo, uma proximidade emocional que tinha se desenvolvido ao longo das últimas semanas. Isadora, disse ele finalmente, posso te fazer uma pergunta pessoal? Ela assentiu, sentindo o coração acelerar. Você já se apaixonou alguma vez? A pergunta a pegou desprevenida, e ela sentiu o sangue subir para as bochechas. Como é que ela podia responder aquilo honestamente, sem revelar que estava completamente apaixonada por ele? Eu já senti coisas profundas por alguém, respondeu ela cuidadosamente, mas nunca foi correspondido. Ele a olhou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar completamente. E como é que você sabia que era amor? Ela respirou fundo antes de responder. Eu sabia, porque essa pessoa me fazia querer ser melhor, me fazia sonhar com possibilidades que eu nunca tinha imaginado antes. E porque mesmo sabendo que talvez nunca pudesse estar com ela, eu ainda assim me sentia grata por ter a chance de sentir algo tão intenso. As palavras dela ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de significado, e Valentino ficou olhando para ela com uma intensidade que fez ela sentir como se ele pudesse ver diretamente em sua alma. O momento foi interrompido quando eles ouviram passos no corredor, e ambos se afastaram instintivamente, voltando às suas posições mais formais. Mas algo tinha mudado naquela conversa. Havia uma compreensão mútua agora, uma percepção de que os sentimentos não eram unilaterais, de que talvez eles estivessem caminhando na direção de algo maior do que qualquer um deles tinha imaginado. Quando Valentino se despediu para subir para o quarto, ele parou por um momento na porta da cozinha e olhou para trás. Boa noite, Isadora, e obrigado pela conversa. Foi esclarecedora. Ela sorriu timidamente. Boa noite, Sr. Valentino. Mas desta vez, a formalidade do tratamento soou mais como uma proteção do que como uma barreira real entre eles. O fim de semana chegou trazendo uma atmosfera diferente na mansão. Celeste havia viajado para visitar uma amiga em outra cidade, e pela primeira vez desde que Isadora trabalhava ali, ela e Valentino estavam completamente sozinhos na casa. A sensação era estranha e ao mesmo tempo emocionante, como se a ausência da presença materna tivesse criado um espaço onde eles podiam ser mais livres, mais verdadeiros, um com o outro. Isadora preparou o café da manhã como sempre, mas havia uma leveza em seus movimentos, uma antecipação que ela não conseguia esconder. Quando Valentino desceu, vestindo uma camiseta casual e jeans em vez do terno habitual, ela sentiu como se estivesse vendo uma versão mais relaxada dele, mais próxima do homem que se escondia por trás das responsabilidades e formalidades.
Bom dia, disse ele, e havia algo diferente em sua voz, algo mais íntimo que fez o coração dela acelerar imediatamente. Bom dia, senhor Valentino, respondeu ela, mas quando ele a olhou com uma expressão divertida, ela se corrigiu timidamente. Quer dizer, bom dia, Valentino. O sorriso que ele deu a ela foi tão caloroso que ela sentiu como se o sol tivesse nascido dentro do peito. Eles tomaram café juntos pela primeira vez, sentados um de frente para o outro na mesa da cozinha, e a conversa fluiu de forma mais natural do que nunca. Valentino contou sobre a empresa da família, sobre os desafios de administrar um negócio tão grande, sobre como às vezes se sentia pressionado pelas expectativas que todos tinham sobre ele. Isadora escutou com atenção genuína, fazendo perguntas inteligentes, que mostravam que ela realmente se importava com os problemas dele. Deve ser muito difícil carregar tanta responsabilidade, disse ela em tom compreensivo. Às vezes eu fico imaginando se você tem tempo para pensar no que realmente te faz feliz. A observação dele tocou em algo profundo, porque era exatamente isso que ele sentia há anos, mas nunca tinha conseguido expressar em palavras. Para ser honesto, respondeu ele olhando diretamente nos olhos dela, faz muito tempo que eu não penso no que me faz feliz, mas ultimamente... Ele fez uma pausa, como se estivesse reunindo coragem para terminar a frase. Ultimamente eu tenho descoberto coisas que não sabia, que podiam me fazer sentir tão bem. Isadora sentiu que ele estava falando sobre ela, sobre os momentos que eles compartilhavam, e o coração dela bateu tão forte que ela teve medo de que ele pudesse ouvir. A tarde passou de forma quase mágica, com eles conversando sobre livros, sobre filmes, sobre sonhos e planos para o futuro. Valentino revelou que sempre quis viajar para lugares simples, conhecer culturas diferentes, viver experiências autênticas longe do luxo e das obrigações sociais. Isadora falou sobre seu sonho de ter uma família, de criar filhos em um ambiente cheio de amor e carinho, de preparar refeições especiais para pessoas que ela amasse de verdade. Você vai ser uma mãe maravilhosa, disse ele com tanta convicção que ela sentiu lágrimas se formando nos olhos. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu vejo como você cuida de tudo ao seu redor com tanto amor. É impossível não perceber que você tem um coração imenso. As palavras dele a tocaram de forma tão profunda que ela precisou desviar o olhar para não começar a chorar ali mesmo. Ninguém nunca tinha falado com ela daquela forma. Ninguém nunca tinha visto nela qualidades que ela mesma duvidava que possuía. Quando o sol começou a se pôr, eles estavam na sala de estar. Isadora havia se juntado a ele no sofá para mostrar um livro que ela estava lendo. E a proximidade física estava criando uma tensão que nenhum dos dois conseguia mais ignorar. Ela podia sentir o calor que emanava do corpo dele. Podia perceber como ele olhava para ela quando achava que ela não estava vendo. E havia algo no ar que fazia ela se sentir como se estivesse esperando alguma coisa importante acontecer. Isadora, disse ele de repente, interrompendo a conversa sobre o livro. Eu preciso te dizer uma coisa. O tom sério da voz dele fez ela olhar diretamente para ele, e ela viu nos olhos dele uma intensidade que fez seu estômago revirar de nervosismo. Nas últimas semanas eu tenho sentido coisas que não sentia há muito tempo. Você me fez lembrar de como é bom ter alguém especial por perto, alguém que realmente se importa. Ele fez uma pausa, como se estivesse procurando as palavras certas. Eu sei que existe uma diferença entre nós. Eu sei que as pessoas vão falar, mas eu não consigo mais fingir que não sinto nada por você. O coração de Isadora parou por um momento, depois disparou de uma forma tão intensa que ela achou que ia desmaiar. Era isso que ela tinha sonhado ouvir, mas agora que estava acontecendo de verdade, ela mal conseguia acreditar. Valentino, Ela começou, mas ele levantou a mão gentilmente, pedindo para ela deixar ele terminar. Eu sei que pode parecer loucura. Eu sei que nossa situação é complicada, mas eu não posso mais esconder o que sinto. Você é a pessoa mais genuína que eu já conheci, e quando estou com você, eu me sinto mais eu mesmo do que em qualquer outro lugar. Ele estendeu a mão e tocou delicadamente o rosto dela,
e o toque foi tão suave que ela sentiu como se estivesse sonhando. Eu me apaixonei por você, Isadora. Completamente, irremediavelmente apaixonado. As lágrimas que ela tinha segurado durante toda a conversa finalmente começaram a escorrer pelo rosto, mas eram lágrimas de felicidade, de alívio, de gratidão por finalmente poder ouvir as palavras que tinha sonhado durante tanto tempo. Eu também, sussurrou ela com a voz embargada pela emoção. Eu também me apaixonei por você. Desde o primeiro dia, eu acho. Eu nunca pensei que alguém como você pudesse se interessar por alguém como eu. Ele balançou a cabeça e sorriu com uma ternura que ela nunca tinha visto antes. Alguém como você? Isadora, você é extraordinária. Você é bondosa, inteligente, dedicada e tem o coração mais puro que eu já conheci. Qualquer homem seria sortudo de ter você na vida dele. As palavras dele foram como um bálsamo para todas as inseguranças que ela carregava, todas as dúvidas sobre seu próprio valor. E então, lentamente, ele se aproximou dela, e ela soube que finalmente ia acontecer aquilo que ela tinha imaginado tantas vezes. O primeiro beijo entre eles foi suave, hesitante no início, como se os dois estivessem testando se aquilo era real. Mas quando ela correspondeu, quando ela colocou as mãos no rosto dele e se entregou completamente àquele momento, o beijo se aprofundou, se tornou mais urgente, mais apaixonado. Eles se beijaram até ficarem sem fôlego, e quando se separaram, ficaram ali abraçados no sofá, apenas aproveitando a sensação de finalmente poderem estar juntos sem esconder nada. Eu não consigo acreditar que isso está realmente acontecendo, murmurou Isadora contra o peito dele, respirando o perfume que ela tanto amava. Eu também não, respondeu ele, beijando o topo da cabeça dela. Mas eu nunca me senti tão certo de alguma coisa na minha vida. Eles passaram o resto da noite conversando sobre o futuro, sobre como iam lidar com a situação, sobre o que aquilo significava para os dois. Valentino deixou claro que não se importava com o que as pessoas iam pensar, que o que importava eram os sentimentos deles. Isadora ainda tinha suas inseguranças, seus medos sobre a diferença social entre eles, mas o amor que via nos olhos dele era tão genuíno que ela decidiu confiar. Decidiu acreditar que o amor realmente podia superar qualquer obstáculo. Na manhã seguinte, eles acordaram no sofá da sala abraçados, e a primeira coisa que Isadora sentiu foi uma felicidade imensa, seguida de um ligeiro nervosismo sobre como as coisas iam ser dali para frente. Mas quando Valentino abriu os olhos e sorriu para ela, quando ele a beijou de novo com toda a ternura do mundo, ela soube que tinha tomado a decisão certa ao se entregar àquele amor. Bom dia, amor, disse ele, e a palavra amor dita daquela forma carinhosa fez o coração dela derreter completamente. Bom dia, respondeu ela, ainda não conseguindo acreditar que podia acordar nos braços dele, que aquilo não era mais um sonho, mas sim realidade. Eles prepararam o café da manhã juntos pela primeira vez como um casal, e havia uma intimidade nova em cada gesto, cada olhar, cada toque casual. Era como se toda a tensão dos últimos meses tivesse se transformado em algo lindo e natural, como se eles sempre tivessem sido destinados a estar juntos daquela forma. Durante aquele fim de semana inteiro, eles viveram como se fossem os únicos habitantes do mundo. Cozinharam juntos, assistiram filmes abraçados no sofá, caminharam pelo jardim da mansão de mãos dadas e conversaram sobre tudo e sobre nada até altas horas da madrugada. Foi um período de descobertas mútuas, onde eles puderam explorar não apenas a paixão física que existia entre eles, mas também a compatibilidade emocional e intelectual que tornava aquela conexão ainda mais especial. Quando Celeste mandou uma mensagem dizendo que ia voltar no domingo à tarde, eles souberam que aquela bolha mágica ia ser interrompida, mas também sabiam que o que tinha acontecido entre eles tinha mudado tudo para sempre. Você acha que sua mãe vai aprovar? Perguntou Isadora com uma ponta de nervosismo na voz. Valentino riu e a puxou para mais perto dele. Tenho quase certeza de que ela planejou isso desde o começo.
Você não percebeu como ela sempre arrumava uma forma de nos deixar sozinhos? Como ela sempre fazia comentários sobre amor e relacionamentos? Isadora pensou sobre isso e teve que admitir que ele tinha razão. Celeste definitivamente sabia o que estava fazendo quando plantava aquelas sementes nas conversas deles. Quando Celeste retornou da viagem no domingo à tarde, ela encontrou uma atmosfera completamente diferente na mansão. Havia algo no ar que ela não conseguia definir exatamente, mas que falava de mudanças importantes. Isadora estava preparando o jantar na cozinha com um sorriso discreto, mas constante nos lábios, e Valentino parecia mais relaxado do que ela o tinha visto em anos. Os dois evitavam se olhar diretamente quando ela estava presente, mas Celeste podia perceber a tensão carregada de eletricidade que existia entre eles. O jeito como eles ficavam conscientes da presença um do outro, como se cada movimento fosse calculado para não revelar demais. "Como foi o fim de semana de vocês?" perguntou ela casualmente enquanto se servia de um copo d'água na cozinha. "Tranquilo, Dona Celeste", respondeu Isadora rapidamente. "Preparei as refeições normalmente, mantive tudo organizado." Valentino, que estava sentado na ilha central, disfarçou um sorriso. "Muito tranquilo mesmo, mãe. Descansamos bastante." Mas Celeste conhecia o filho bem demais para não perceber que havia algo diferente no tom da voz dele, uma satisfação sutil que não existia antes da viagem dela. Os dias que se seguiram foram uma mistura deliciosa de segredos compartilhados e momentos roubados. Isadora e Valentino desenvolveram uma linguagem própria feita de olhares significativos, sorrisos discretos e toques casuais que pareciam acidentais, mas eram completamente intencionais. Quando Celeste não estava por perto, eles se aproximavam mais, conversavam em tons mais baixos e, às vezes, Valentino roubava beijos rápidos quando tinha certeza de que estavam sozinhos. Isadora se sentia como se estivesse vivendo um conto de fadas, onde cada dia trazia momentos mágicos que ela guardava como tesouros no coração. Ela preparava as refeições com ainda mais carinho do que antes, se é que isso era possível, e agora sabia que cada prato era recebido não apenas com educação, mas com amor verdadeiro. Quando ele elogiava a comida, ela sabia que era uma forma disfarçada de dizer que a amava. Quando ela arrumava a mesa com cuidado especial, era uma declaração silenciosa dos sentimentos que não podia expressar abertamente. As noites se tornaram o momento mais especial do dia para os dois. Depois que Celeste subia para seus aposentos, eles se encontravam na cozinha ou na sala de estar, e ali podiam ser verdadeiramente eles mesmos. Conversavam sobre tudo, desde planos para o futuro até memórias da infância, e cada conversa os aproximava ainda mais. Valentino contou para ela sobre a pressão que sentia para seguir os passos do pai nos negócios, sobre como às vezes sonhava em largar tudo e viver uma vida mais simples. Isadora falou sobre como era ser órfã, sobre a solidão que sentia antes de conhecê-lo, sobre como ele tinha mudado completamente a forma como ela via o mundo. "Você me fez acreditar que eu mereço ser amada", disse ela numa dessas conversas noturnas. "Antes de você, eu achava que ia passar a vida inteira sozinha." Ele a beijou com tanta ternura que ela sentiu como se estivesse sendo abençoada. "Você merece todo o amor do mundo", sussurrou ele contra os lábios dela. "E eu vou passar o resto da minha vida te mostrando isso." Celeste observava tudo com um sorriso secreto, fingindo não perceber as mudanças óbvias que estavam acontecendo bem debaixo do seu nariz. Ela notava como o filho descia para a cozinha com mais frequência, como Isadora ficava corada quando ele entrava no ambiente, como os dois pareciam estar sempre conscientes da presença um do outro. Havia uma energia entre eles que falava de intimidade, de segredos compartilhados, de uma conexão que ia muito além da relação profissional. Durante as refeições, ela fazia comentários aparentemente inocentes que deixavam os dois ligeiramente nervosos. "Vocês dois parecem mais felizes ultimamente", dizia ela. "Deve ser o clima de primavera que está deixando todo mundo mais animado. Ou então, nada como ter pessoas especiais por perto para alegrar a casa, não é mesmo?"
Essas observações faziam Isadora e Valentino trocarem olhares rápidos, como se estivessem tentando descobrir se ela sabia de alguma coisa ou se eram apenas coincidências. A intimidade entre eles crescia a cada dia, não apenas física, mas também emocional. Eles desenvolveram pequenos rituais secretos, como o café que ela deixava pronto para ele na mesa todas as manhãs, com um pequeno desenho feito com canela em pó, ou a forma como ele sempre encontrava uma desculpa para tocar a mão dela quando pegava os pratos. Às vezes ele aparecia na cozinha quando ela estava lavando louça e ficava atrás dela, abraçando-a pela cintura e beijando o pescoço dela enquanto sussurrava palavras de amor. Esses momentos eram preciosos e arriscados ao mesmo tempo, porque nunca sabiam quando Celeste podia aparecer, mas eram irresistíveis. A paixão entre eles era intensa demais para ser completamente escondida, e eles precisavam desses momentos de proximidade para conseguir manter a farsa durante o resto do dia. Uma noite, quando estavam abraçados no sofá da sala depois que Celeste tinha subido, Valentino tocou no assunto que os dois estavam evitando. Isadora, nós não podemos ficar escondendo isso para sempre, disse ele acariciando os cabelos dela. Eu sei que a situação é complicada, mas eu quero que todo mundo saiba que você é a mulher que eu amo. Isadora sentiu o coração acelerar com as palavras dele, mas também uma ponta de medo. E se sua mãe não aprovar? E se ela achar que não sou boa o suficiente para você? Ele a fez olhar para ele e segurou o rosto dela entre as mãos. Primeiro, você é mais do que boa o suficiente para mim. Você é perfeita. Segundo, eu tenho quase certeza de que minha mãe não só aprova como está torcendo para que isso aconteça há semanas. Isadora queria acreditar nele, mas ainda tinha seus medos, suas inseguranças sobre o que significava estar com um homem da posição social dele. E as outras pessoas, a sociedade, os amigos da sua família? Valentino suspirou e a puxou para mais perto. As pessoas sempre vão falar, sempre vão ter opinião sobre a vida dos outros. Mas o que importa é o que nós sentimos um pelo outro. Eu te amo, Isadora, e não vou deixar que o medo do que os outros pensam me impeça de ser feliz com você. Durante o dia, eles mantinham a formalidade necessária, mas havia momentos em que quase se entregavam, como na tarde em que Isadora estava servindo o almoço e Valentino, sem pensar, segurou a mão dela quando ela colocou o prato na mesa. Eles ficaram assim por alguns segundos, olhando nos olhos um do outro, até que ouviram Celeste se aproximando e se separaram rapidamente. Ou quando ela estava organizando papéis no escritório dele, e ele a puxou para um beijo que foi interrompido pelo toque do telefone. Esses quase flagrantes criavam uma tensão deliciosa e perigosa ao mesmo tempo, como se eles estivessem brincando com fogo, mas não conseguissem parar. Isadora começou a sonhar acordada com o dia em que não precisariam mais se esconder, quando poderiam andar de mãos dadas, quando ela poderia beijá-lo sem olhar para os lados primeiro. Mas, ao mesmo tempo, havia algo emocionante naquele período de segredo, na cumplicidade que eles compartilhavam, na sensação de que tinham algo especial que era só deles. Quando se olhavam durante o jantar na presença de Celeste, era como se dividissem um universo particular, onde só eles existiam. Quando ele a elogiava pela comida na frente da mãe, ela sabia que, nas palavras dele, havia muito mais do que educação. Era uma declaração de amor disfarçada, uma forma de dizer que a amava sem poder dizer de verdade. Uma manhã, enquanto preparava o café da manhã, Isadora se pegou cantarolando baixinho uma música romântica que tinha ouvido no rádio. Ela não percebeu que Celeste tinha entrado na cozinha e estava observando com um sorriso divertido. Alguém está muito feliz hoje, comentou a senhora, fazendo Isadora se assustar e parar de cantar imediatamente. Ah, desculpa, dona Celeste, eu nem percebi que estava cantando. Celeste se aproximou e colocou a mão carinhosamente no ombro da jovem. Não precisa se desculpar, querida. É lindo ver você tão radiante. O amor faz isso com as pessoas, não é mesmo? A pergunta foi feita com tanta naturalidade que Isadora ficou completamente sem saber como responder, sentindo o sangue subir para as bochechas de forma incontrolável.
Eu não sei do que a senhora está falando, gaguejou ela. Mas Celeste apenas sorriu de forma enigmática e foi se sentar à mesa, deixando Isadora ali se perguntando se tinha sido muito óbvia ou se Celeste realmente sabia de tudo. A semana começou com uma tensão diferente no ar, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Celeste havia passado os últimos dias observando o filho e Isadora com ainda mais atenção, notando cada olhar trocado, cada sorriso discreto, cada momento de proximidade que eles pensavam que ela não via. A paciência dela tinha chegado ao limite, não porque desaprovava o que estava acontecendo, mas porque achava ridículo que os dois continuassem fingindo que não havia nada entre eles, quando era óbvio para qualquer pessoa com olhos que estavam completamente apaixonados. Ela decidiu que era hora de tomar uma atitude, de dar o empurrão final que eles claramente precisavam para parar de se esconder e assumir o relacionamento de uma vez por todas. Durante o café da manhã de quinta-feira, ela observou como Valentino demorou mais tempo do que o necessário na cozinha, como Isadora ficou corada quando ele elogiou o pão que ela tinha feito, e como os dois pareciam estar em um mundo particular, mesmo estando na presença dela. Era quase cômico ver dois adultos se comportando como adolescentes apaixonados, tentando esconder o primeiro namoro dos pais. Naquela tarde, Celeste chamou Isadora para uma conversa particular na sala de estar. A jovem apareceu visivelmente nervosa, se perguntando se tinha feito alguma coisa errada ou se finalmente tinha sido descoberta. Senta aqui comigo, querida, disse Celeste com aquele sorriso maternal que sempre tranquilizava Isadora. Quero conversar contigo sobre uma coisa importante. Isadora se acomodou na poltrona em frente ao sofá onde Celeste estava sentada, com as mãos entrelaçadas no colo e uma expressão apreensiva no rosto. Isadora, há quanto tempo você trabalha aqui conosco? A pergunta a pegou de surpresa, porque ela sabia que Celeste conhecia perfeitamente a resposta. 2 anos, dona Celeste. E durante todo esse tempo, você sempre foi muito dedicada, muito carinhosa com nossa família. Isadora assentiu, sem saber onde aquela conversa ia chegar. Eu sempre me senti muito grata por ter a oportunidade de trabalhar aqui. Vocês me tratam como se eu fosse da família. Celeste sorriu e se inclinou para a frente. E se eu te dissesse que você realmente pode fazer parte da nossa família? O coração de Isadora parou por um momento, e ela sentiu como se todo o sangue do seu corpo tivesse gelado. Eu não entendo, dona Celeste, murmurou Isadora, tentando manter a voz firme apesar do nervosismo. Celeste levantou e foi se sentar ao lado dela, segurando suas mãos com carinho. Querida, eu tenho olhos na cara. Eu vejo como você e meu filho se olham, como vocês ficam diferentes quando estão perto um do outro. E mais importante, eu vejo como vocês são felizes juntos. Isadora sentiu as lágrimas começarem a se formar nos olhos, parte de alívio, parte de medo do que aquela conversa podia significar. Dona Celeste, Você ama meu filho, não é? A pergunta foi feita com tanta gentileza que Isadora não conseguiu mentir. Sim, sussurrou ela com a voz embargada. Eu amo ele mais do que qualquer coisa na vida. Mas eu sei que nossa situação é complicada. Eu sei que não sou a pessoa certa para ele. Celeste balançou a cabeça energicamente. Não diga isso. Você é exatamente a pessoa certa para ele. Eu nunca vi meu filho tão feliz quanto ele tem estado nas últimas semanas. E sabe por quê? Porque finalmente encontrou alguém que o ama pelo que ele é, não pelo que ele tem. A conversa continuou por mais de 1 hora, com Celeste tranquilizando Isadora sobre todas as suas inseguranças e medos. Ela explicou que tinha percebido o interesse mútuo há semanas e que tinha ficado deliberadamente, criando oportunidades para que eles ficassem sozinhos, esperando que eles tivessem coragem de assumir os sentimentos. Eu perdi meu marido há 5 anos, disse Celeste com lágrimas nos olhos, e desde então a única coisa que eu quero é ver meu filho feliz. Ele passou por uma traição terrível no relacionamento anterior, ficou com medo de amar de novo, e eu já estava começando a achar que ele ia passar o resto da vida sozinho. Até você aparecer,
Isadora sentiu uma emoção imensa, tomando conta do peito, uma gratidão por ter encontrado não apenas o amor da sua vida, mas também uma segunda mãe em Celeste. Obrigada por me aceitar, disse ela entre lágrimas. Eu prometo que vou fazer ele feliz. Celeste a abraçou forte. Eu sei que vai, querida. Vocês foram feitos um para o outro. Naquela mesma noite, Celeste executou seu plano. Ela havia pedido para Isadora preparar um jantar especial, sem explicar o motivo, e a jovem tinha se esmerado ainda mais do que o habitual, preparando os pratos favoritos de Valentino com todo o carinho do mundo. A mesa da sala de jantar estava posta de forma elegante, com velas e flores, criando uma atmosfera romântica que fez Valentino franzir a testa quando desceu para jantar. Que ocasião especial é essa, mãe? Perguntou ele, notando o capricho extra na decoração. Nenhuma ocasião especial, respondeu Celeste com um sorriso inocente. Apenas quis que tivéssemos um jantar mais bonito hoje. Isadora apareceu carregando os pratos, visivelmente nervosa porque sabia que aquela noite ia ser diferente, mas ainda não sabia exatamente como. Ela serviu a entrada e se preparou para voltar para a cozinha, como sempre fazia, mas foi interrompida pela voz de Celeste. Isadora, querida, você não vai se juntar a nós para o jantar hoje? A pergunta fez tanto Isadora quanto Valentino pararem no meio do movimento, olhando para Celeste com expressões de surpresa total. Não, dona Celeste, obrigada, mas eu preciso terminar de preparar a sobremesa, gaguejou Isadora, tentando escapar daquela situação que ela sentia que estava fugindo do controle. A sobremesa pode esperar, disse Celeste com firmeza. Hoje você vai jantar conosco. Aliás, Valentino, você não vai convidar sua futura esposa para se sentar à mesa? O silêncio que se seguiu foi tão profundo que parecia que o tempo havia parado. Valentino olhou para a mãe com os olhos arregalados, depois para Isadora, que estava parada ali segurando a travessa vazia com as mãos tremendo visivelmente. Mãe, do que você está falando? Perguntou ele, tentando manter a compostura, apesar do coração disparado. Celeste levantou da cadeira e foi até Isadora, tirando a travessa das mãos dela e a guiando gentilmente até uma cadeira ao lado de Valentino. Que cara de surpresa é essa? Disse Celeste com um sorriso divertido. Vocês acham que eu não sabia de nada? Acham que eu não percebo como vocês se olham, como ficam diferentes quando estão juntos? Ela se sentou de volta à mesa e olhou para os dois com uma expressão maternal e satisfeita. Meus queridos, parem de se esconder. O coração de vocês se ama. Isso é óbvio para qualquer pessoa que tenha olhos para ver. E mais importante, eu não poderia estar mais feliz com isso. Isadora sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto, uma mistura de alívio, felicidade e gratidão. Valentino estendeu a mão e segurou a dela por cima da mesa, finalmente livre para demonstrar seus sentimentos abertamente. Mãe, como você soube? Perguntou ele, ainda processando o que estava acontecendo. Celeste riu gostosamente. Filho, uma mãe sempre sabe. E além disso, vocês não são tão discretos quanto pensam que são. A partir daquele momento, o jantar se transformou numa celebração. Celeste contou sobre como tinha percebido o interesse mútuo desde o início, sobre como tinha ficado criando oportunidades para que eles ficassem sozinhos, sobre como tinha torcido para que eles tivessem coragem de assumir os sentimentos. Eu nunca vi você tão feliz, meu filho, disse ela segurando as mãos dos dois. E Isadora, você trouxe uma luz para esta casa que eu não via há muito tempo. Vocês são perfeitos um para o outro. Isadora mal conseguia acreditar que aquilo estava realmente acontecendo, que não precisava mais esconder seus sentimentos, que era aceita e amada por aquela família que havia se tornado tudo para ela. Obrigada por nos aceitar, dona Celeste, disse ela com a voz embargada pela emoção. Não, querida, respondeu Celeste. Obrigada por amar meu filho da forma como ele merece ser amado. O resto da noite passou como um sonho. Eles jantaram juntos como uma família pela primeira vez, conversando abertamente sobre o relacionamento, sobre planos para o futuro, sobre como iam fazer aquilo funcionar. Celeste estava radiante,
claramente feliz por ver o filho finalmente encontrar a felicidade que ele merecia. Agora eu quero logo um netinho, disse ela em tom de brincadeira, fazendo Isadora ficar vermelha e Valentino rir gostosamente. Calma, mãe, uma coisa de cada vez, respondeu ele, mas havia um brilho nos olhos dele que mostrava que a ideia não era desagradável. Esta casa precisa de mais vida, de barulho de criança, continuou Celeste. Vocês não sabem o quanto eu sonho com o dia em que vou ter netinhos correndo por aqui. Isadora sorriu timidamente, imaginando como seria ter filhos com Valentino, como seria criar uma família com o homem que amava em um ambiente cheio de amor e carinho como aquele. As semanas que se seguiram à revelação no jantar foram as mais felizes da vida de Isadora. Finalmente livre para demonstrar seus sentimentos abertamente, ela se sentia como se tivesse acordado de um sonho para descobrir que a realidade era ainda melhor do que qualquer fantasia que pudesse ter imaginado. Valentino não escondia mais o amor que sentia por ela, beijando-a de bom dia todas as manhãs, na frente de Celeste, segurando sua mão durante as refeições e sempre encontrando motivos para estar perto dela ao longo do dia. A dinâmica da casa tinha mudado completamente, mas de uma forma maravilhosa. Isadora não era mais apenas a funcionária dedicada. Ela era a namorada amada, a futura nora querida e parte integral daquela família que tinha se tornado seu mundo inteiro. Celeste tratava ela como a filha que nunca teve, sempre perguntando sobre seus sentimentos, seus planos, seus sonhos e oferecendo conselhos maternais que Isadora recebia com gratidão imensa. Era como se finalmente tivesse encontrado o lugar onde pertencia, o lar que tinha procurado a vida inteira, sem nem saber que estava procurando. Valentino havia se transformado em um homem completamente diferente desde que assumiu o relacionamento. A tristeza sutil que sempre carregava nos olhos tinha desaparecido, substituída por uma alegria genuína que irradiava dele em tudo o que fazia. Ele sorria mais, ria mais, e parecia ter encontrado uma leveza que Isadora nunca tinha visto antes. Durante o trabalho, ele ligava para casa só para ouvir a voz dela, e sempre chegava ansioso para os momentos em que podiam ficar juntos. Nas noites, eles conversavam por horas sobre tudo e sobre nada, planejando o futuro, compartilhando memórias do passado e construindo uma intimidade que ia muito além da paixão física. Ele falava sobre querer apresentá-la para os amigos, sobre planos de viagem que poderiam fazer juntos, sobre como queria que ela fosse sua companheira em todos os aspectos da vida. Eu nunca imaginei que pudesse ser tão feliz, disse ele numa dessas conversas noturnas. Você me fez acreditar no amor de novo. Isadora sentia como se seu coração fosse explodir de felicidade toda vez que ouvia palavras assim. Celeste havia assumido o papel de cupido realizado, sempre fazendo comentários sobre como eles eram perfeitos juntos, sobre como a casa tinha ficado mais alegre desde que pararam de se esconder. Ela adorava ver os pequenos gestos de carinho entre eles, as risadas compartilhadas, a cumplicidade que crescia a cada dia. Vocês sabem que eu já estou escolhendo nomes para meus futuros netinhos, né? Disse ela certa manhã durante o café, fazendo Isadora quase engasgar com o suco e Valentino rir da reação da namorada. Mãe, você não acha que é um pouco cedo para isso? Perguntou ele, divertido com a ansiedade da mãe. Cedo nada, respondeu Celeste com convicção. Na minha época, as pessoas não perdiam tempo. E vocês não são mais crianças. Isadora ficava vermelha com esses comentários, mas no fundo do coração sentia uma felicidade imensa ao imaginar ter filhos com Valentino em criar uma família naquela casa cheia de amor. A ideia de ser mãe sempre tinha sido um sonho distante para ela, mas agora parecia uma possibilidade real e maravilhosa. Foi durante uma dessas manhãs felizes que Isadora começou a notar algumas mudanças no seu corpo. Primeiro foi uma sensibilidade diferente nos seios, depois uma leve náusea matinal que ela inicialmente atribuiu a alguma coisa que tinha comido. Mas quando a menstruação atrasou uma semana e depois 2, ela começou a suspeitar do que podia estar acontecendo. A possibilidade da gravidez
a deixou simultaneamente eufórica e apavorada. Por um lado, a ideia de carregar o filho do homem que amava era o sonho mais lindo que podia imaginar. Por outro lado, eles estavam juntos há tão pouco tempo oficialmente que ela tinha medo de que fosse cedo demais, de que ele pudesse se assustar ou se sentir pressionado. Durante alguns dias, ela guardou a suspeita para si mesma, observando atentamente os sinais do seu corpo e tentando decidir quando e como contar para Valentino. A ansiedade a consumia, mas ao mesmo tempo havia uma alegria secreta crescendo dentro dela, uma felicidade profunda com a possibilidade de estar gerando uma nova vida. Quando Isadora finalmente decidiu fazer o teste de gravidez, suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar o objeto. Ela trancou a porta do banheiro e esperou os minutos mais longos da sua vida, orando silenciosamente para que o resultado, qualquer que fosse, trouxesse felicidade para todos. Quando as 2 linhas apareceram no teste, confirmando suas suspeitas, ela se sentou no chão do banheiro e chorou de emoção pura. Estava grávida. Ia ter um bebê com Valentino. Ia dar um netinho para Celeste. Ia formar a família que sempre sonhou ter. As lágrimas que escorriam pelo seu rosto eram de gratidão, de amor, de uma felicidade tão intensa que ela não sabia como conter. Mas junto com a alegria, veio também o nervosismo sobre como contar a novidade. Como é que ela ia dizer para Valentino? Qual seria a reação dele? E Celeste, que tanto falava sobre querer netinhos, como reagiria ao saber que seu desejo estava se tornando realidade? Durante os dias seguintes, Isadora tentou agir normalmente, mas era difícil esconder a emoção que sentia. Ela se pegava colocando a mão na barriga ainda lisa, imaginando como seria sentir o bebê crescendo ali dentro. Quando cozinhava, pensava em como um dia estaria preparando papinhas para seu filho. Quando via Valentino brincando com o cachorro da vizinha no jardim, imaginava como ele seria como pai. A maternidade ainda era apenas uma possibilidade distante de algumas semanas, mas já estava transformando a forma como ela via o mundo, como se de repente tudo tivesse ganhado um significado mais profundo e bonito. Celeste, com sua intuição materna apurada, começou a notar que havia algo diferente em Isadora. — Você está bem, querida? — perguntou ela certa manhã. — Você parece diferente. Mais radiante. Isadora sentiu o sangue subir para as bochechas. — Estou bem, Dona Celeste. Apenas feliz. E não era mentira. Ela realmente nunca tinha se sentido tão feliz na vida. Finalmente, Isadora decidiu que ia contar a novidade numa sexta-feira à noite, depois do jantar, quando os 3 estivessem juntos na sala de estar como tinha se tornado costume. Ela planejou cada detalhe da revelação, querendo que fosse um momento especial que eles guardassem para sempre na memória. Durante o dia, ela preparou o jantar favorito de Valentino e fez um bolo especial de sobremesa, usando a receita que Celeste tinha ensinado para ela. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto cozinhava, e ela ensaiava mentalmente as palavras que ia usar para dar a notícia. Como é que se diz para o homem que você ama que ele vai ser pai? Como é que se revela uma novidade que vai mudar a vida de todo mundo para sempre? Quando Valentino chegou do trabalho naquela noite, ele notou imediatamente que ela estava diferente, mais nervosa, mais emocionada. — Aconteceu alguma coisa? — perguntou ele, abraçando-a pela cintura na cozinha. — Tudo bem, respondeu ela, beijando-o rapidamente. Só estou ansiosa para o jantar de hoje. O jantar transcorreu de forma mais ou menos normal, mas Isadora mal conseguiu comer alguma coisa. Seu estômago estava embrulhado de nervosismo e ela notou que tanto Valentino quanto Celeste perceberam sua agitação. — Tem certeza de que está tudo bem? — perguntou Valentino, segurando a mão dela. — Você mal tocou na comida. Isadora respirou fundo e decidiu que era a hora. — Na verdade, eu tenho uma coisa para contar para vocês, disse ela, sentindo o coração bater tão forte que parecia que toda a casa podia ouvir. Uma coisa importante. Celeste e Valentino trocaram um olhar preocupado. — O que foi, querida? — perguntou Celeste com uma ponta de apreensão na voz. Isadora levantou da mesa e foi até a cozinha,
voltando com uma pequena caixa embrulhada que tinha preparado especialmente para aquele momento. Eu tenho um presente para vocês, disse ela entregando a caixa para Valentino. Mas é um presente que vai mudar nossas vidas para sempre. Valentino abriu a caixa com cuidado e quando viu o teste de gravidez positivo dentro, junto com um pequeno sapatinho de bebê que Isadora tinha comprado naquela tarde, seu rosto passou por uma série de expressões que iam da confusão à compreensão total. Celeste, que estava olhando por cima do ombro do filho, foi a primeira a entender completamente o que estava vendo. Meu Deus, sussurrou ela, levando as mãos ao peito. Isadora, você está... grávida, completou Isadora com a voz embargada pela emoção. Estamos esperando um bebê. O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas para Isadora pareceram uma eternidade. Ela olhou ansiosamente para o rosto de Valentino, procurando por sinais da reação dele, e quando viu lágrimas se formando nos olhos dele, soube que tudo ia ficar bem. Sério? Perguntou ele, levantando da cadeira e indo até ela. Você está realmente grávida? Quando ela assentiu, ele a pegou no colo e girou com ela pela sala, rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu vou ser pai. Eu vou ser pai, gritou ele, beijando-a repetidamente. Celeste não conseguia parar de chorar de felicidade. Ela abraçou os dois juntos, repetindo, obrigada, obrigada, como uma oração. Eu vou ser vovó, dizia ela entre lágrimas. Finalmente vou ter meu netinho. A alegria dela era tão genuína e intensa que Isadora sentiu como se estivesse recebendo a bênção de uma segunda mãe para essa nova fase da vida. Quando você descobriu? Perguntou Valentino, ainda segurando-a nos braços como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Há alguns dias, respondeu ela. Eu queria ter certeza antes de contar. E queria que fosse uma surpresa especial. Ele a beijou com tanta ternura que ela sentiu como se estivesse sendo abençoada. Você me fez o homem mais feliz do mundo, sussurrou ele contra os lábios dela. Primeiro me deu seu amor, agora está me dando um filho. Eu não sei como agradecer por tanta felicidade. Celeste, que tinha se acalmado um pouco, mas ainda tinha lágrimas nos olhos, se aproximou e colocou as mãos delicadamente na barriga ainda lisa de Isadora. Bem-vindo à família, pequenino, disse ela em voz baixa. Você não imagina como é esperado e amado. O resto da noite foi uma celebração pura. Eles conversaram sobre nomes, sobre como seria organizar o quarto do bebê, sobre todas as mudanças que a chegada da criança traria para suas vidas. Celeste estava radiante, já fazendo planos sobre como ia ajudar com o bebê, sobre como ia ensinar tudo o que sabia sobre maternidade para Isadora. Você vai ser uma mãe maravilhosa, disse ela segurando as mãos da jovem, e este bebê vai crescer em um ambiente cheio de amor. Que mais uma criança pode querer? Valentino não conseguia parar de olhar para Isadora com uma expressão de adoração total. Você é incrível, disse ele. Está criando uma vida dentro de você. Nossa vida. Isadora sentia como se seu coração fosse explodir de tanta felicidade. Tinha encontrado o amor da sua vida, ganhado uma família que a amava incondicionalmente, e agora estava esperando um bebê que seria a prova física de todo aquele amor. Era mais do que qualquer sonho que ela já tinha ousado sonhar. Os 9 meses que se seguiram foram uma mistura mágica de ansiedade, alegria e preparativos constantes. Valentino se transformou no namorado mais cuidadoso do mundo, sempre verificando se Isadora estava confortável, se estava comendo direito, se não estava fazendo esforço demais. Ele instalou uma cadeira especial na cozinha para que ela pudesse cozinhar sentada quando se sentisse cansada, contratou uma assistente para ajudar com as tarefas mais pesadas da casa, e não deixava um dia passar sem perguntar como ela e o bebê estavam se sentindo. Você não precisa se preocupar tanto, dizia Isadora rindo da forma como ele a tratava, como se fosse feita de cristal. Estou grávida, não doente. Mas no fundo do coração, ela amava cada demonstração de cuidado, cada gesto que mostrava como ele estava ansioso e feliz com a chegada do filho. Celeste também havia se transformado na avó mais dedicada do mundo antes mesmo do bebê nascer.
comprando roupinhas, decorando o quarto que seria do netinho e sempre fazendo comentários sobre como aquela criança ia ser a mais amada e mimada do universo. Conforme a barriga de Isadora crescia, a felicidade da família também parecia se multiplicar. Valentino desenvolveu o hábito de conversar com o bebê todas as noites antes de dormir, colocando a mão na barriga dela e contando sobre o dia que tinha tido, sobre como estava ansioso para conhecê-lo, sobre todos os planos que tinha para quando ele nascesse. "Oi, meu pequeno", dizia ele sussurrando contra a barriga dela. "Hoje papai fechou um negócio importante no trabalho, mas a parte mais importante do meu dia é sempre chegar em casa e ficar com você e a mamãe." Isadora sentia o coração derreter toda vez que via aquele homem forte e poderoso se transformar em um pudim de amor quando falava com o filho que ainda estava para nascer. Celeste também tinha suas conversas com o neto, sempre contando histórias sobre a família, sobre o pai do Valentino que não ia poder conhecer o netinho, sobre como aquela casa sempre foi cheia de amor e como continuaria sendo com a chegada dele. Quando Isadora entrou no 7º mês de gravidez, eles descobriram que era um menino, e a alegria de Valentino foi tão intensa que ele ligou para todos os amigos e conhecidos para dar a notícia. "Vai ser um menino", gritava ele no telefone. "Eu vou ter um filho homem." Eles escolheram o nome Gabriel, que significava mensageiro de Deus, porque tanto Isadora quanto Valentino sentiam que aquele bebê era realmente uma bênção divina em suas vidas. Celeste aprovou a escolha imediatamente. "Gabriel", repetia ela com um sorriso no rosto. "Gabriel da Silva Montenegro. Que nome lindo para o meu netinho." O quarto do bebê ficou pronto com 2 meses de antecedência, decorado em tons de azul e branco, com móveis de madeira clara que Valentino fez questão de escolher pessoalmente. Havia uma poltrona especial para Isadora amamentar, um berço que tinha pertencido ao próprio Valentino quando bebê, e uma estante cheia de livros infantis que Celeste tinha começado a comprar desde o dia em que soube da gravidez. As últimas semanas de gravidez foram as mais emocionantes e tensas ao mesmo tempo. Isadora sentia uma mistura de ansiedade para conhecer o filho e medo do parto, mas Valentino e Celeste a tranquilizavam constantemente, lembrando-a de que tudo ia correr bem e que eles estariam ali para apoiá-la em cada momento. "Você é a mulher mais forte que eu conheço", dizia Valentino quando a via preocupada. "E nosso filho vai nascer com toda a saúde do mundo porque ele está sendo gerado com tanto amor." O médico tinha assegurado que tanto ela quanto o bebê estavam perfeitamente saudáveis e que o parto provavelmente seria tranquilo. Mesmo assim, Valentino tinha insistido em contratar a melhor equipe médica da cidade, garantindo que tudo fosse perfeito para a chegada do filho. A bolsa da maternidade estava pronta há semanas, e o carro sempre com o tanque cheio e estacionado, de forma a facilitar uma saída rápida caso as contrações começassem de forma inesperada. Foi numa manhã de terça-feira, quando Isadora estava preparando o café da manhã, que ela sentiu a primeira contração real. Ela parou no meio do movimento, segurando a bancada da cozinha, e respirou fundo tentando avaliar se era realmente o que ela pensava que era. "Acho que chegou a hora", disse ela para Celeste, que estava tomando chá na mesa. A reação de Celeste foi imediata. Ela levantou como um foguete, quase derrubando a xícara, e gritou para Valentino, que estava no escritório. "Valentino, vem rápido! O bebê está chegando!" A correria que se seguiu foi uma mistura de pânico organizado e alegria intensa. Valentino apareceu em segundos, já pegando as chaves do carro e a bolsa da maternidade, enquanto ajudava Isadora a se dirigir para o veículo. "Está tudo bem", dizia ele, mais para si mesmo do que para ela. "Vamos chegar ao hospital com tempo de sobra." Celeste insistiu em acompanhá-los, e durante todo o trajeto ficou segurando a mão de Isadora e rezando baixinho para que tudo corresse bem. O trabalho de parto durou 12 horas, e durante todo esse tempo Valentino não saiu do lado de Isadora nem por um minuto. Ele segurou a mão dela durante cada contração, enxugou seu suor, sussurrou palavras de encorajamento quando ela achava que não ia conseguir aguentar mais. "Você está indo maravilhosamente bem",
dizia ele toda vez que ela se sentia fraca. Nosso filho está quase chegando. Você é incrível. Celeste ficou na sala de espera, andando de um lado para o outro, rezando e ligando de hora em hora para saber como estava o progresso. Quando finalmente chegou o momento do nascimento e o médico disse mais uma força, Isadora sentiu como se toda a dor do mundo valesse a pena pelo que estava prestes a acontecer. E então, às 14h37 de uma terça-feira ensolarada, Gabriel veio ao mundo chorando alto e forte, anunciando sua chegada com toda a vitalidade de uma criança saudável e amada. O primeiro choro do bebê fez Valentino desabar em lágrimas. Ele olhou para o filhinho pequeno e rosado que estava sendo limpo pelos médicos e sentiu como se seu coração fosse explodir de amor. Ele é perfeito, sussurrou ele beijando a testa suada de Isadora. Nosso filho é perfeito. Quando colocaram Gabriel nos braços dela pela primeira vez, Isadora sentiu uma emoção tão intensa que achou que ia desmaiar. Ali estava o bebê que ela tinha carregado por 9 meses, o filho do homem que amava, a criança que ia crescer cercada de amor e carinho. Oi, Gabriel, murmurou ela olhando para os olhinhos fechados do filho. Mamãe e papai te amam muito. Valentino estendeu o dedo e Gabriel o agarrou com força, fazendo o pai novo rir e chorar ao mesmo tempo. Olha só como ele é forte, disse ele. Vai ser um menino corajoso como a mãe dele. Quando Celeste finalmente foi autorizada a entrar no quarto e viu o netinho pela primeira vez, ela chorou tanto que os médicos se ofereceram para trazer um lenço especial. Posso pegar ele no colo? Perguntou Celeste com as mãos tremendo de emoção. Quando Isadora colocou Gabriel nos braços da avó, a cena foi tão bonita que até as enfermeiras pararam para assistir. Bem-vindo ao mundo, meu netinho lindo, sussurrou Celeste, embalando o bebê com a naturalidade de quem já tinha criado filhos. A vovó estava te esperando há tanto tempo. Gabriel pareceu se acalmar nos braços dela, como se reconhecesse a voz que tinha ouvido durante toda a gravidez. Valentino fotografou aquele momento, querendo guardar para sempre a imagem da mãe conhecendo o neto. Obrigado, disse ele para Isadora, segurando a mão dela. Obrigado por me dar o presente mais lindo da minha vida. Ela sorriu, exausta, mas radiante. Obrigada por me dar uma família, respondeu ela, por me fazer acreditar que eu merecia tanta felicidade. Os primeiros dias em casa com Gabriel foram uma mistura deliciosa de caos organizado e felicidade pura. Celeste se transformou na avó mais dedicada do mundo, sempre oferecendo ajuda, sempre querendo pegar o netinho no colo, sempre comentando sobre como ele era lindo e esperto. Esse menino vai dar trabalho, dizia ela rindo quando Gabriel chorava, exigindo atenção. Igual ao pai dele quando era bebê. Valentino havia tirado 2 semanas de folga do trabalho para ficar em casa, ajudando Isadora e conhecendo o filho. Ele trocava fraldas como se tivesse nascido para isso. Acordava de madrugada, quando Gabriel chorava, e passava horas apenas olhando para o bebê dormir. Não consigo acreditar que ele é nosso, dizia ele toda vez que olhava para o filho, que nós criamos essa perfeição. Isadora, apesar do cansaço natural dos primeiros dias de maternidade, nunca tinha se sentido tão completa na vida. Ali estava sua família, a família que ela sempre sonhou ter, e agora era real, era dela, para sempre. Uma semana após o nascimento de Gabriel, enquanto Celeste estava na sala embalando o netinho e cantarolando uma canção de ninar, ela olhou para Valentino e Isadora, que estavam abraçados no sofá, observando a cena, com sorrisos bobos no rosto. Sabe o que eu acho que está faltando aqui? Disse ela com aquele sorriso travesso que eles já conheciam bem. O que, mãe? Perguntou Valentino, já desconfiado do que vinha por aí. Um irmãozinho ou irmãzinha para o Gabriel. Ele não pode ficar filho único, precisa de companhia. Isadora riu tanto que quase engasgou. Dona Celeste, nenhuma semana o Gabriel tem, protestou ela. Deixe eu me recuperar primeiro. Mas Celeste balançou a cabeça em tom de brincadeira. Não, não. Essas coisas não podem ser deixadas para depois. Vocês precisam de mais bebês para formar um casalzinho. Gabriel precisa de uma irmãzinha para proteger.
Valentino e Isadora trocaram um olhar divertido. A senhora não muda mesmo, disse Valentino rindo. Primeiro queria um netinho, agora quero uma netinha também. Quero nada, respondeu Celeste fingindo indignação. Quero pelo menos mais 2 netinhos. Esta casa é grande demais para ficar quieta. E assim, queridos ouvintes, chegamos ao final da nossa história de amor entre Isadora e Valentino. Uma história que nos ensina que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais, que não se importa com diferenças de classe ou posição financeira. O que importa é a pureza dos sentimentos, a sinceridade das intenções e a capacidade de enxergar a beleza que existe no coração das pessoas. Isadora, uma jovem simples e órfã, encontrou muito mais do que um emprego quando chegou àquela mansão. Ela encontrou uma família que a acolheu como filha, um amor que a fez acreditar no seu próprio valor e a felicidade que sempre sonhou ter. Valentino descobriu que às vezes o que procuramos está bem na nossa frente, esperando apenas que tenhamos coragem de abrir os olhos e o coração. E Celeste nos mostrou como o amor de mãe é capaz de enxergar o que realmente importa, colocando a felicidade dos filhos acima de qualquer convenção social. Esta história nos lembra que o amor chega de formas inesperadas, que a felicidade pode estar escondida nos gestos mais simples do dia a dia, e que uma família se constrói com carinho, dedicação e muito amor. Gabriel nasceu em um lar onde será amado incondicionalmente, onde crescerá vendo o exemplo de um amor verdadeiro entre seus pais e onde terá uma avó que já está planejando enchê-lo de mimo e amor. Que possamos todos acreditar que merecemos ser amados, que tenhamos coragem de nos entregar quando o amor verdadeiro bater à nossa porta e que sejamos capazes de enxergar a beleza que existe nas pessoas além das aparências. O amor transforma, cura e nos faz acreditar que sempre há esperança para um final feliz. Obrigado por terem acompanhado mais esta história aqui no nosso canal. Se vocês gostaram, deixem aquele like maroto, se inscrevam no canal para não perder as próximas histórias que eu tenho preparadas para vocês e comentem aí embaixo contando o que acharam dessa história de amor da Isadora e do Valentino. Compartilhem com aquelas pessoas que vocês sabem que vão se emocionar tanto quanto vocês se emocionaram. E lembrem-se sempre, o amor verdadeiro existe e quando ele chegar na vida de vocês, tenham coragem de agarrar essa oportunidade com as 2 mãos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que encham seus corações de muito amor e felicidade. Um grande abraço e até a próxima história.